Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Ana Paula Kinoshita, ela é engenheira civil de segurança, e ela fala para a gente sobre a segurança contra incêndios nesse período de pandemia do coronavírus. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da segurança, incêndios, nesse momento de pandemia. Bom dia a todos. Tá? A segurança contra incêndio nessa questão de período de pandemia, isolamento, né? Então, tem se falado muito na prevenção, tá? Na questão tanto da utilização dos produtos álcool gel, a questão da higiene, mas uma coisa que ocorreu já, segundo dados do Corpo de Bombeiros, ocorreram muitos sinistros, tá? Devido ao isolamento, as pessoas também não estavam tão orientadas ou acostumadas na questão da prevenção da segurança contra incêndio, por exemplo, na utilização do álcool gel e, ao mesmo tempo, manusear um fogão. Entendeu? Então, houve-se problemas aí de pessoas acabarem tendo problemas de queimaduras, tá? Então, porque também não estavam acostumados, né? Toda aquela preocupação em se cuidar e acabou tendo alguns sinistros, tá? Nessa questão de isolamento que envolve as donas de casa, pessoas que tão preocupadas, acabaram tendo aí queimaduras devido a essa questão. Quais são as dicas aí, né, para acidentes domésticos? Antigamente, né, muita gente tinha aquele acidente com o álcool, né, o álcool líquido e tal. O álcool gel veio Sim. para mudar um pouco essa realidade, parece que diminuiu o número de acidentes domésticos e tal. Imagino eu, igual você estava falando, o fogão hoje, né, é um dos principais problemas em casa, né? Eu percebo também pessoas mais velhas, assim, né, que moram sozinhas e que às vezes esquecem, deixam a panela ligada no fogo, por exemplo, esquecem a panela ou a panela de pressão, ela estoura, arrebenta, causa um incêndio. Como é que é essa questão com as faixas etárias, assim, de uma maneira geral? De uma maneira geral, o que acontece? Vamos dizer assim, acho que todos acabam na hora de que acontece um problema, né? Eles também têm a reação do sistema nervoso de cada um, né? No caso das panelas, quando se pega, acontece de aumentar a chama, por exemplo, a pessoa vai fazer um alimento ali e começa a pegar fogo no óleo, né? Que isso é uma coisa que acontece. Então, a orientação é não jogar água, e sim colocar uma tampa, porque ela abafa, ela apaga. No caso do álcool gel, quando for utilizar qualquer coisa que vá fazer na cozinha, que vai mexer com fogão, churrasqueira, evitar passar o álcool gel, entendeu? A orientação é só lavar com água e sabão, e aí tu consegue manusear sem problemas, né? De não ter queimaduras, não causar um problema maior de um incêndio, né? Porque quando alguém vê uma panela pegando fogo, a primeira reação das pessoas é jogar água. Não se joga água na panela na panela que tá pegando fogo. Não se joga água no fogo. Por quê? Porque ele dá o sistema flashover, ele explode, tá? Que aumenta as chamas, tá? Então essa é uma das dicas para que ninguém faça isso. Então o ideal é colocar uma tampa, tá? E no caso do álcool gel, também evitar, quando estiver na cozinha, não se utilizar o álcool gel, entendeu? E também não tem só essa questão, tá? Na questão do isolamento, o que aconteceu também, que vem ocorrendo? A questão do excesso de equipamentos elétricos sobrecarregar os benjamins. Então, o que acontece? Acontece um curto-circuito, tá? E também a questão da maioria das pessoas
às vezes por falta de informação, colocar o carregador do celular, tá? E deixa direto na tomada e muitas das vezes acontece de tirar o aparelho e deixar o carregador. Já aconteceu muito eventos de incêndio, tá? Em edificações que as pessoas esqueceram por algum descuido ou por falta de orientação ou também não só o carregador do celular, mas sim a sobrecarga nos benjamins. Aí ocorre o incêndio também, tá? De janeiro até junho deste ano, segundo dados estatísticos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ocorreram 1.128 incêndios em edificações, tá? Então, vamos se dizer, de março até junho, ocorreram mais ou menos uns 700, tá? Você fala assim, um número alto. Outros vão dizer, número baixo. Mas para uma pandemia, isso não é legal, porque eu acho que faltou um pouco de orientação, né? Porque as pessoas sobrecarregam o sistema de energia elétrica. As pessoas acabam manuseando tanto o álcool gel, acaba tendo aí se prejudicando, ocorrendo queimaduras. E quando não, no caso do fogo, né, se desespera, então foram algumas ocorrências que, até mesmo essa do celular, tá, dos benjamins, que tem acontecido muitos, né? Então, fica uma dica para a população que tem que verificar, fazer uma vistoria na rede elétrica da casa, não sobrecarregar os benjamins que, no caso, a tomada de geladeira, micro-ondas, TV. Então, assim, forno elétrico não sobrecarrega, porque para evitar um curto-circuito e um dano maior. Pois é, né? Nesse inverno, inclusive, né, muita gente usa aquecedor elétrico, né? Tá fazendo frio, hoje está fazendo um pouquinho mais de frio aqui em São Paulo. O inverno desse ano não está tão forte, mas quando você liga o aquecedor na tomada do aquecedor, né, no plug lá, tem lá, não plugar em extensões, em benjamins, em T's, né? Plugar diretamente na tomada. Né? Porque se você pluga, dá exatamente isso que você falou, dá um superaquecimento. E, né, Priscila, e a partir daí começa assim, um incêndio, derrete ali a extensão, enfim. Agora, eu vejo também, isso aqui em São Paulo é menos comum, mas no Rio, por exemplo, é muito comum. Prédios antigos, em que a pessoa faz novas instalações, coloca lá, o Rio, por exemplo, faz muito calor, o pessoal coloca lá um ar-condicionado, né? A gente tem isso aqui, tem cidades mais quentes no interior de São Paulo, acho que Ribeirão Preto, por exemplo, né? E aí acontece um incêndio. Isso acontece muito lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo um pouco menos. E aí a pessoa instala um aparelho novo, um ar-condicionado novo, principalmente em prédios antigos aí, né? E aí é preciso, antes de fazer isso, mudar toda a fiação do apartamento, ou então verificar isso e tal, né? Então isso é muito importante fazer essa atualização, mudar a fiação, algo que pode ser não é tão caro assim de fazer, mas é possível trocar toda a fiação ali, né? Só contratar alguém especializado. Queria que você falasse um pouco disso, dessas questões de você ficar atento a fiações antigas, né, e aparelhos aí que, às vezes, o seu prédio ou sua casa não suporta por causa da instalação que é mais antiga. Até só para complementar aquilo que o Luciano falou, dos aquecedores, né? Falou do Benjamin ou da extensão. Eu já tive um aquecedor que derreteu a própria tomada. Então, e ficou lá grudado. Então, foi um perigo. Sim, tem alguma acontece. especificação que a gente possa olhar nesse tipo de aparelho para não comprar, então, né? Não, a questão não é não comprar. A questão, primeiro, é a orientação que eu passo. Eu, como faço parte também da Associação Brasileira do Ar-Condicionado, Ventiladores e Aquecedores, que é a Abrava, faço parte do grupo de mulheres da Abrava,
tá? Então, o que que acontece? Às vezes as pessoas, por falta de orientação, de conhecimento, elas acham que o equipamento é o culpado de um incêndio, quando ocorre um sinistro, tá? Certo. Então, não é isso. Porque é o seguinte, quando você compra um aquecedor, por exemplo, né, que seria a forma mais rápida de, né, nesse inverno, e que tem feito, então, o que acontece? As pessoas têm vários pontos, tá? Primeiro, as pessoas compram um aparelho sem antes verificar como está o dimensionamento da sua rede de energia elétrica dentro da residência. Esse é o primeiro ponto, tá? Por quê? Porque ela vai sobrecarregar. Ela não sabe se naquela tomada, como já aconteceu, casos que eu acompanhei, que a pessoa coloca, por exemplo, um aquecedor na tomada da sala. Só que tem na tomada da cozinha, ela vai ligar um outro aparelho. E o que ocorre? Que às vezes, se não cai o disjuntor, se ele não desarma, ele vai ter um curto-circuito, ele vai derreter a fiação, ele vai pegar fogo, tá? Por quê? Por que ocorre isso? Porque não foi dimensionado de forma correta. Então, quer dizer, o dimensionamento para aquela residência, ele foi de X. Então, não adianta querer colocar a mais. Ou você não liga nenhum outro aparelho, tá? Ao mesmo tempo, porque ocorre de ter nesse mesmo circuito estar ligado que não deveria, tá? Mais de um aparelho. Então, quando você coloca um aquecedor, ele vai puxar. E se todo mundo, uma dica que eu dou, se prestar atenção, quando você comprar qualquer, seja o aquecedor ou qualquer outro aparelho, umidificador, você colocando a tomada, ligando ele na tomada, dá ali uns 20 minutos, verifica, pega na tomada, verifica se ela está quente. Se ela estiver quente, é porque está tendo uma sobrecarga. Então, se você deixar ligado, por exemplo, à noite, né? Tem gente que costuma comprar um aparelho e deixar ligado a noite toda. É a hora que vai ocorrer um sinistro. Por quê? Porque se ele não tem a certeza que a fiação, o dimensionamento do apartamento está adequado, então a culpa não é do equipamento, a culpa é do dimensionamento da rede elétrica que não foi atualizado, não foi revisto, entendeu? E aí, no caso do ar-condicionado, é a mesma coisa. Então, até o que aconteceu no Ninho do Urubu, né, o ano passado, sobre o incêndio lá, que muitos jogadores, né, vieram a falecer devido ao incêndio, muitas pessoas disseram que a culpa foi do ar-condicionado. E não foi. Tá? Aconteceu um erro, ali tinha, aliás, são vários fatores que levaram àquela situação, tá? Então, no caso do ar-condicionado, a recomendação seja ar-condicionado, seja aquecedor, consultar. Primeiro, se tiver dúvida, verifica um técnico para verificar a instalação elétrica. Segundo, e chama um instalador, tá? Que tenha habilitação, certificado para colocar, instalar esse equipamento, entendeu? Dentro das normas, tá, adequadas. Por quê? Porque todo mundo, vamos dizer assim, os leigos, a maioria, não sabe que existem normas, que existem produtos certificados. Ana Paula. Então, nós temos que, por obrigação como engenheira, né, da área, orientar as pessoas a procurarem produtos certificados. Tem normas, sim, tá? Muitas vezes vem descrito no equipamento. Então, mas como eu disse, o que ocorre é porque muitas das residências, eles não se preocupam em fazer um novo dimensionamento. Isso serve tanto para residência comum, assim, casa térrea, quanto para edificações, né, verticais, onde muitas pessoas falam assim, no meu prédio é antigo, mas eu quero colocar um ar-condicionado no meu apartamento. Legal, só que primeiro verifica se o centro de medição do edifício, do condomínio, ele tem a capacidade, ele suporta X equipamentos por apartamento, entendeu? Porque não basta só ter uma adequada, ok?
Tá certo. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer a Ana Paula Kinoshita, engenheira civil de segurança, falou aí sobre a segurança contra incêndios nesse período de pandemia do coronavírus. Muito obrigado pelas suas informações aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço o convite. Obrigada.